E agora com a imagem aqui da nossa igreja, a gente começa o nosso programa de hoje. Tá começando mais uma Vida Não Para, ao vivo para todo o Brasil. E eu vou iniciar esse programa, se a gente puder, não sei se a produção já preparou, a imagem da Praça São Pedro no Vaticano. Daqui a pouquinho a gente vai conferir o boletim médico do Papa Francisco. Tá aí na sua tela. Essa imagem que você está vendo é da Praça São Pedro, no Vaticano. Agora, umas 5 horas, quase 5 horas da tarde. 2 para 5, né? 2 minutinhos para 5 da tarde na Itália. A gente tem essa imagem belíssima de um fim de tarde espetacular. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a saúde do nosso Santo Papa. Hoje é terça-feira, você me acompanha por essa próxima hora. Eu espero que você esteja preparadíssimo para essa tarde linda, cheia de boas notícias, de bons assuntos e assuntos que mexem com a sua vida todos os dias. E uma delas é o seguinte: você sabe em que ano surgiu o primeiro celular touch? Touch, desses que tem a tela assim que a gente pode encostar, gira para lá, gira para cá. Em 1994. E de lá para cá tudo foi mudando. Tudo foi se aperfeiçoando. Olha o carinha aí, ó. Esse é o BT Simon. Esse celular foi fabricado pela Mitsubishi Electric em 1994. Foi o primeiro touch. Ele tinha calculadora, tinha bloco de notas, enfim. Mandava fax. Sim, ele mandava fax, gente. E também mandava e-mail. Foi a primeira grande revolucionadora aí. O primeiro celular mesmo que a gente pode comparar com os que a gente usa hoje. E aí, eu tô nesse assunto porque é o seguinte: você em casa que tem uma pessoa idosa aí, ou você que é o idoso que tá me assistindo nesse momento, quantas vezes os seus filhos cobraram que você tinha que aprender a usar o celular? Milhares de vezes, né? Você perdeu até as contas de quantas vezes eles cobraram de você. Usa o celular, você não atende o celular, você não manda mensagem, você tem que aprender a usar o celular. Teve inclusive uma época em que tinha gente ganhando dinheiro, virando professor dos idosos para ensinar a usar o celular. Você já imaginou? Que loucura isso? Então, hoje eu vou conversar com um especialista no assunto, um psicólogo que já está aqui no estúdio, o Lute. E ele vai contar pra gente sobre o vício dos idosos em celular. Agora é o contrário. Agora eles estão usando até demais o celular e estão literalmente viciados. E aí eu quero saber de você. Você que é idoso e idosa que está me assistindo agora, você usa muito celular? Você fica o dia inteiro, você fica tipo 3, 4 horas seguidas vendo videozinho e olhando para o celular e não consegue desgrudar dele um segundo? Esse programa é para você. Ou para você que tem um idoso em casa que está vendo a situação e ladeira abaixo, tá bom? Segura aí que a gente já vai falar sobre isso. Hoje também é o Dia Mundial da Obesidade, uma doença disfarçada de bem-estar. Porque para muita gente que está vivendo a obesidade, a autoafirmação de dizer que tem saúde, que está bem, sobrepõe o emagrecimento. A gente vai entender com o especialista os cuidados que a gente deve ter com a nossa rotina e com a nossa família, para a gente manter a nossa saúde em dia. Obesidade mata. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Além disso, já que a gente está falando de comer bem, a gente vai te ensinar uma receita diferente. É um brigadeiro saudável para você tentar fazer aí na sua casa. Olha que coisa mais linda. Será que funciona? Será que é saudável mesmo? Já que a gente está buscando essa saúde toda, hoje é o dia de você ficar conectado aqui comigo. E claro, hoje é feriado de carnaval, não é verdade? E você está fazendo o que exatamente? Quais são os seus planos para hoje? Enquanto muitos celebram nas ruas, aqui em Curitiba, famílias, jovens, crianças, escolheram viver uma experiência única de intimidade com Deus. O Gabaon 2025 é muito mais do que um simples retiro, é uma oportunidade para você vivenciar a renovação espiritual. E o Lucas Marconsoni esteve lá, olha só. Enquanto o mundo comemora o carnaval, aqui famílias, jovens e crianças escolheram viver uma profunda intimidade com Deus. O Gabaon 2025 é mais do que um simples retiro, é uma oportunidade única de desfrutar de uma experiência espiritual. Quando nós nos expomos ao sol da justiça, nós vamos ficando bronzeados. Eu costumo dizer isso, né? Quanto mais tempo a gente se expõe ao sol, mais parecido com o sol nós vamos ficando.
Quanto mais tempo a gente se expõe a Jesus, a sua palavra, a sua graça, mais parecidos com ele nós vamos ficando. Organizado pela Renovação Carismática Católica de Curitiba, o evento é um marco há mais de 30 anos. Durante 4 dias, os participantes se envolvem em shows, missas, adorações e pregações que envolvem e inspiram a todos. Eu quero ser santo aos olhos do Pai. Eu quero ser santo como o Pai é santo. Momentos únicos que é onde a família vem, o jovem vem, o pai, a mãe vem, para viver esses dias de alegria. É uma alegria que não passa, né? Onde realmente nesses 4 dias que estamos vivendo, a gente tem um norteio da palavra de Deus, né? Com o tema Senhor, a quem iríamos nós? O retiro deste ano promete ser um tempo especial de avivamento espiritual e partilha comunitária. E quem participa diz que vale muito a pena viver essa experiência transformadora e momentos de intensa espiritualidade. Um ambiente muito gostoso, tem uma energia muito gostosa, as pessoas, as pregações, animações, então é tudo muito bom. Tudo que é mundano, tudo que está lá fora, a gente vem ter um pouquinho da presença de Jesus, viver esse amor que ele teve por nós, né? A gente optou por vir se encontrar com Deus. Aqui é um lugar muito abençoado. Livra-me de todo mal, eu quero anunciar. É um tempo de conversão, é um tempo de mudança, é um tempo que o Senhor vem chamar nós a vivermos totalmente entregues, né? Já se preparando para a quaresma também, né? Pois é, nos preparando para esse momento especial. E agora a gente vai sair daqui de Curitiba e vamos para o Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar como foram as comemorações do aniversário de 460 anos do Rio de Janeiro, com a presença do cardeal Dom Orani Tempesta, que aconteceu neste fim de semana. Olha só. Aniversário da terra do samba, do futebol e que respira fé. Sede das paisagens mais exuberantes do mundo. Já sabe de qual cidade estamos falando? Claro, da Cidade Maravilhosa. O Rio de Janeiro comemora 460 anos aos pés de um dos maiores pontos turísticos do Brasil, também intitulado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O aniversário da Cidade Maravilhosa foi festejado com uma missa no Santuário do Cristo Redentor, presidida pelo cardeal Dom Orani João Tempesta. E a todos que moram, residem ou visitam a nossa cidade, que possam fazer assim, um dia muito especial e que a nossa cidade está de parabéns pelos seus 460 anos comemorados nesse dia. Amém. Pedindo a Deus para que os próximos anos sejam de prosperidade, de paz, aqui nessa grande cidade. Que aos pés do Redentor, de braços abertos, mostra uma igreja sempre uma igreja e uma cidade bem acolhedora, aberta a todos e que a todos quer que vivam em paz. Mais do que nunca, o povo celebrando bem São Sebastião, que é o padroeiro desse Rio de Janeiro. É tão fabuloso. A cidade do Rio de Janeiro se chama Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Apesar de ser dia 20 de janeiro, o dia do santo, mas é o aniversário da cidade, sempre 1º de março comemorado, integrando essas festas que são tão importantes para todos nós. Além do Cristo Redentor de braços abertos, turistas e cariocas também cantaram parabéns e comeram um pedaço do bolo de 4,60 metros. O prefeito, junto com a Sociedade Amigos da Carioca, homenagearam personalidades importantes para a cidade. O radialista Clóvis Monteiro recebeu o troféu e a faixa com o título O Mais Carioca de Todos. Apesar de ser gaúcho, mas estou vivendo aqui há mais de 37 anos no Rio. Muito orgulho do dia do aniversário da Cidade Maravilhosa, 460 anos. A Cidade Maravilhosa, ela merece. Estamos aí sempre promovendo, vamos continuar sempre promovendo a cidade de São Sebastião. Os turistas também celebram o aniversário do Rio e agradecem ao Redentor todas as belezas da cidade. Sempre se sente tocado, emocionado, e vir no Rio tem que vir, no mínimo, agradecer, né? Aliás, primeiro agradecer a Deus, né? Praticamente 3 anos faz, a gente veio aqui no Rio de Janeiro e eu pedi a mão dela em casamento. E agora estamos esperando um filho e estamos aqui hoje de novo, a Rio de Janeiro, para poder curtir essa coisa maravilhosa.
Ai, que coisa linda! Eu quero aproveitar para mandar um beijo para todos os cariocas que nos acompanham pelo canal 16.1. Agora imagem ao vivo do Rio de Janeiro. Oh, delícia! Praia lotada. Claro, grande maioria tá de folga, curtindo, né, esse feriadão. E tá aqui essa imagem belíssima. Um beijo para todo o Rio de Janeiro, para vocês que são cariocas de coração ou cariocas de nascimento. Parabéns por viverem numa cidade tão bela. O toque de Deus foi profundo aqui nessa região, né? Lindíssima. Agora, preciso mostrar para vocês um aparelhinho. Vamos mostrar esse aparelhinho aqui? Vamos colocar aqui no totem, produção? Tem como? Dá uma olhada no primeiro celular touch. Isso mesmo, o celular existe desde 1973, mais ou menos. Esse daqui ele surgiu, gente, em 1994. Esse foi o mais próximo do que nós conhecemos hoje. Uma tela sensível, você podia encostar na tela, ele respondia sem ter aqueles numerozinhos externos, né, em alto relevo. Então ele tinha esse baixo relevo. Vocês lembram dele? A IBM fazia esses celulares. Ele tinha uma tela resistiva que é monocromática, tinha até suporte para aplicativo, olha que chique. E os aplicativos que tinha basicamente eram, você podia mandar e-mail, você podia usar uma calculadora aqui também, e tinha inclusive um gerenciador de arquivos, tinha bloco de notas e podia enviar fax, isso mesmo. Esse é o IBM Simon, ele foi considerado o primeiro smartphone do mundo. O aparelho, gente, era fabricado, então, para a IBM, pela fábrica da Mitsubishi Electric. E aí eu tô te contando tudo isso por quê? Porque de lá para cá, a preocupação que os jovens deveriam usar o celular, mas não poderiam se viciar, é exatamente essa. Não podemos viciar os nossos jovens em celulares. Mas pasmem, se eu te dissesse que não são só os jovens que estão viciados em celular, mas sim os idosos, você acreditaria nisso? Isso mesmo. Os idosos estão desenvolvendo uma relação de dependência seríssima com as telas, o que pode agravar até, inclusive, o isolamento, a confusão mental e tudo mais. Quem está aqui comigo e vai conversar sobre esse assunto, vai explicar tudo isso, tudo bem, Lute? É um prazer te receber. O Lute Cristóforo, que está aqui com a gente. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, e você? Bem-vindo. Olha só, para a gente iniciar essa conversa, a gente percebe o seguinte... existem vários números que a gente vai falando durante o programa, de porcentagem, mas só para você ter uma ideia. Tem pesquisa que está estudando essa questão da dependência dos idosos brasileiros com a demência. 8,5% dos nossos idosos têm algum tipo de demência e usam excessivamente as telas. E isso agrava a perda cognitiva, por exemplo. Né? O celular ele pode estar influenciando nesse processo de alguma maneira, Lute? Totalmente, porque quando o idoso, principalmente, ele fica viciado no uso das telas, ele acaba perdendo, primeiro, a questão da concentração, ele acaba perdendo a questão da memória. Por exemplo, antigamente a gente sabia o telefone de todo mundo de cor. Eu sei, se bobear, eu sei até hoje o telefone de quando eu era criança, de cor. Era um número ainda de 6 números e tal, e eu sei de cor até hoje. Só que hoje, com o uso do celular, a gente não precisa mais decorar nada. Então, tudo está na palma da mão o tempo inteiro. Então, com isso, as pessoas acabam se habituando a ter tudo muito prático e não exercitam o cérebro, não exercitam a memória, a concentração, a atenção. Então, pode sim causar sérios danos, assim, até levando a demência, porque é muito grave. Gente, isso é seríssimo. A gente vem falando disso há algum tempo, só que a questão maior é que quando chegou ali a pandemia, a gente percebeu o seguinte, muitos idosos, aliás, até antes da pandemia, né? Lá por 2018, a gente percebeu que os celulares começaram, a tecnologia começou a avançar. E os idosos tinham essa questão de não conseguir usar o celular. Né? Tinha gente, inclusive, virando professor. Sim. Quem nunca ensinou, né, a mãe a mexer ali no WhatsApp, a mexer no aplicativo, a instalar um aplicativo e a mexer com o dedinho mesmo, porque não sabiam mexer. E aí cobravam deles, né? Você tem que usar o celular, você não atende o telefone, eu mando mensagem e você não responde. E aí? Agora estamos correndo atrás do prejuízo, criamos monstros. Exatamente, mas na verdade é reflexo do que está acontecendo com todo mundo, com toda a sociedade, né? Essa dependência do aparelho celular
virou uma coisa que virou um problema sério de saúde pública. Existe até um nome para esse transtorno, que é nomofobia, que é o no mobile phobia, né? Então, que as pessoas ficam transtornadas quando não tem o celular à mão. As pessoas podem sair de casa, sei lá, sem se arrumar, sem levar uma bolsa, sem levar qualquer coisa importante, mas se tivessem o celular, elas ficam transtornadas, né? Então, é muito complicado essa dependência que a gente gerou de algo que, por um lado, é tão bom, né, ter o mundo na palma das mãos, ter o contato com todo mundo que está longe, e né, ter essa proximidade com pessoas distantes, mas ao mesmo tempo está afastando a gente das pessoas próximas, sabe? Tem casos assim que eu vejo das pessoas, né, estarem, por exemplo, num almoço em família e tal, cada um com seu celular, ninguém está interagindo, ninguém está conversando. E isso virou um problema muito sério nas relações humanas, né, nas relações familiares, de amizade e tudo mais. Então esse é um dos problemas, entre inúmeros que existem hoje. Certo. A gente tem a questão da demência, muito da questão cognitiva, né? Chega uma certa idade que a gente percebe isso. E isso, gente, não é o celular que está ocasionando, mas o celular, ele piora essa situação, né? A gente percebe que tem idosos que não querem morar com seus filhos, não aceitam essa dependência de moradia, querem morar sozinhos, querem continuar nas suas casas. E aí a gente percebe solidão, a depressão, e esse aumento no uso do celular. Sim, porque é o celular que tenta aproximar essas pessoas dos seus familiares, dos seus amigos, né? É justamente por isso, ela sente a necessidade do uso por causa da solidão. Por outro lado, o uso do celular leva mais à solidão ainda, porque ela não sai de casa, ela não interage diretamente com as pessoas, então ela vai ficando cada vez mais reclusa, e isso vai afastando, ao mesmo tempo que aproxima, né, digitalmente das outras pessoas, e não sempre quando a pessoa quer, né, porque nem sempre todo mundo está disponível, mas afasta fisicamente das outras pessoas. E isso acaba agravando demais essa questão da solidão, da depressão, da ansiedade. Gente, isso é muito sério, tá? Fora a questão das fake news, dos golpes, quer dizer, aquele idoso que acha que, não, eu sei tudo, eu sei mexer no celular, eu sei entrar nos aplicativos. O que acontece? Distribui fake news e cai em golpes. Não é só o idoso, tá, gente? Eu tô falando de todo mundo. Sim. Tá? Eu acho que não tem uma pessoa que eu conheça que não tenha caído num golpe. Eu já caí numa situação dessa também, de boleto falso, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tá aqui abordando uma situação de saúde da nossa terceira idade, né? Exatamente. Parece que a gente está fazendo essa entrevista de hoje baseado no que aconteceu na minha família essa semana. Porque a minha mãe, que tem 78 anos, mora sozinha em Florianópolis, ela caiu num golpe desses. Só que ela conseguiu fugir do golpe, né? Mandaram uma mensagem para ela, de WhatsApp e tal, com um número de Florianópolis, se passando pelo meu irmão, que mora nos Estados Unidos há 11 anos, dizendo que aconteceu um problema lá no iPhone dele e tudo mais, e que ele precisava de um Pix de R$4.000. E minha mãe, na hora, desesperada, querendo ajudar o meu irmão e tal, na hora ela fez de tudo para tentar passar esse Pix. Só que deu problema lá por 2 tentativas dela e foi recusado o Pix dela. Graças a Deus, porque obviamente não era meu irmão, ele nem mora aqui, ele nem tem conta no Brasil, nem nada, né? E ela, no intuito de tentar ajudar o mais rápido possível, ela nem falou comigo, nem falou com o meu outro irmão que mora em Florianópolis, né? Filho, o que está acontecendo aqui? Será que teu irmão está precisando mesmo de uma ajuda e tal? E não era só uma pessoa que encontrou a foto dela, encontrou a foto do meu irmão e tentou passar um golpe dizendo que precisava de um Pix de R$4.000. Só que graças a Deus, daí o banco recusou e deu tudo certo. Ainda bem. Ainda né? bem. Ainda bem. E como é que é, vamos usar esse exemplo agora, né? Eu vou usar sua mãe aqui de exemplo, Lute. Como é que é a relação dela com o celular? Então, ela usa bastante, assim, ela tem um uso até maior do que deveria, por exemplo, porque a gente acostuma a usar o celular para tudo, né? As pessoas estão deixando de assistir televisão, às vezes, para assistir um filme, uma série, para ver vídeo no YouTube, por exemplo. Quem que não liga a televisão, começa o filme e fica no celular? Esse é um dos grandes problemas das pessoas. Isso está causando cada vez mais ansiedade, cada vez mais... até a gente diz que o TDAH, que está tão na moda, uma das coisas que alimenta é justamente isso. A pessoa está assistindo um filme e está olhando o celular para ver se tem uma mensagem no WhatsApp, ou se tem alguma postagem no Instagram, e daí quando ela vai olhar para o filme, ela nem sabe em que parte do filme está, o que aconteceu ali. Então isso está causando muito transtorno com as pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de saber quando usar e como usar. A minha mãe, ela tenta usar o mais saudável possível, mas acaba utilizando, por exemplo, na hora de dormir.
as pessoas deveriam parar de usar o celular 30 minutos antes de dormir. No mínimo, né? No mínimo. Você quer dormir, por exemplo, 11 da noite, 10h30, você desliga o celular, deixa virado para baixo, programa seu alarme para o dia seguinte. Daí você vai fazer a tua higiene do sono, né? Vai fazer todas as coisas que precisa ali para relaxar o corpo, relaxar o cérebro, relaxar o pensamento, para poder ter uma boa noite de sono. Só que não, a maioria das pessoas fica usando o celular até pegar no sono. Só que daí o celular vai estimulando o pensamento, porque vai trazendo um monte de notícias, de mensagens, de postagens, que aquilo vai estimulando o pensamento. E daí a pessoa não relaxa e não dorme. Então o que eu tenho de pacientes que têm problema de insônia é absurdo. Eu já fui uma dessas pessoas que tinha ansiedade e insônia 20 anos atrás, 30 anos atrás, e levava às vezes 5 horas para pegar no sono. Hoje que eu arrumei isso em mim... Pegava no sono, tinha que levantar. Exatamente. Nesse Tinha vezes nível. que faltava 1 hora para acordar, daí eu pegava no sono. Hoje em dia eu durmo em 10 segundos. Porque eu desligo o pensamento. E uma das coisas que faz desligar o pensamento é não ficar acessando o celular na hora de dormir. Então tá aí, explicado, mais do que bem explicado, para você que está nos assistindo. Lúcia, adorei conversar contigo de novo. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o convite de vir nesse feriadão aqui. Obrigado, né, eu que nos agradeço. presentear com a tua entrevista, que é sempre muito bom. É sempre um prazer para mim também estar participando com você aqui. Estou à disposição sempre que você quiser, sempre que Muito precisar. obrigada. Muito bem, agora é o seguinte, já que a gente está nesse assunto, a gente vai falar sobre o número de explosões, sabe do quê? De celulares, gente. Tem aumentado muito e está gerando um alerta, inclusive, entre os especialistas. O problema, muitas vezes, está relacionado ao tipo de hábito que parece até inofensivo, né? O uso de carregador de maneira inadequada, ficar dobrando o cabo, ou o manuseio do aparelho enquanto carrega, né? Os técnicos explicam que os principais riscos disso é a explosão mesmo. Você colocar, por exemplo, embaixo do teu travesseiro e conectado na tomada para carregar. Gente, não façam isso. Evitem isso porque causa incêndio, causa mortes. Então tenham bastante cuidado. Então presta atenção nessa reportagem, olha só. Durante um serviço em uma assistência técnica na capital cearense, um celular explodiu no momento em que o técnico removia a bateria danificada. O susto foi grande, mas por sorte, os ferimentos foram leves. Toda a ação, a explosão que assustou todo mundo, foi registrada pelas câmeras de segurança da loja do seu Vilaci, que fica aqui no centro da cidade, no Mercadão Shopping. E aí, aconteceu aqui, os clientes estavam e foi um verdadeiro susto. Seu Vilaci, a primeira vez que isso aconteceu, ficou todo mundo assustado. Como é que foi? Por incrível que pareça, foi a segunda vez. A gente ia realizar a troca de bateria e na hora que a gente abriu o telefone, ele explodiu. Quer dizer, que livrou o cliente de Deus o livre em casa de acontecer uma tragédia, né? Trouxe para mim, quando eu removi a bateria, ela explodiu na minha mão. Como mostra o vídeo, eu tentei manter a calma para não desesperar, para não acontecer uma coisa pior, e apagamos e tentamos salvar o telefone do cliente ainda. E deu certo, ainda funcionou. Especialistas destacam que as baterias de íons de lítio, comuns em smartphones, são sensíveis a altas temperaturas e danos físicos. O superaquecimento pode ocorrer devido ao uso excessivo do aparelho, exposição ao calor ou carregamento inadequado. Existem alguns fatores para isso estar acontecendo, né? A primeira, popularização, né? Celular, hoje todo mundo tem um, às vezes até 2 celulares. E muitas vezes, para economia, eles acabam comprando ali dispositivos de acessórios, como carregadores, que não são exatamente os homologados pelo fabricante. E esse tipo de dor de cabeça que vai ter no futuro é justamente devido a esse tipo de coisa. Você compra ali um equipamento que não foi feito exatamente para aquele produto e com o tempo ele vai desgastando, a exemplo da bateria, que é o que mais causa problemas. Ou seja, um mau uso mesmo, essa questão do uso do carregador e a questão de aplicativos que você tem rodando ali que não sabe exatamente o que é, mas que está consumindo bateria, consumindo processador, vai aquecendo e vai desgastando a bateria até causar uma explosão, por exemplo. Cada vez mais, as assistências técnicas estão recebendo celulares por aquecimento excessivo. Para evitar acidentes, o recomendado são cuidados básicos no dia a dia. Pequenas mudanças de hábitos podem fazer a diferença e evitar riscos desnecessários e até salvar uma vida. Como, por exemplo, utilizar acessórios originais e certificados, carregar o aparelho em superfícies planas e não inflamáveis, de preferência, não deixar o celular conectado ao carregador durante a noite toda. Evitar o uso do celular durante o carregamento, não expor o dispositivo a calor excessivo ou umidade
Estar sempre atento a sinais de superaquecimentos ou deformações. Você notou que o seu telefone está descarregando rápido, não está segurando carga, você viu o telefone aquecendo, se molhar, não tentar botar na tomada, entendeu? Tem que trazer para poder fazer o serviço para evitar esse tipo de acidente. Porque um acidente que nem aconteceu comigo aqui, se Deus o livre fosse em casa, numa cama, numa coisa que o pessoal bota para carregar, provocava um incêndio, né? Os bombeiros alertam que os acidentes mais comuns ocorrem durante o carregamento, principalmente quando o celular está sobre superfícies que podem pegar fogo, como camas e sofás. Também há casos de aparelhos pegando fogo em bolsos e bolsas devido ao superaquecimento ou baterias danificadas. No Ceará, o Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de incêndio, não se deve usar água para apagar as chamas e, se possível, afastar o aparelho de materiais inflamáveis imediatamente. O ideal é não usar o celular carregando, né, com o cabo conectado, e sempre em vigília, né? Você deixou para carregar, está todo mundo acordado, não está na sua cama, está num local longe de um material inflamável, e use cabos e carregadores originais certificados pelo Inmetro para evitar esse tipo de acidente. Dicas excelentes para você aí cuidar realmente do celular, da sua casa, da sua saúde e principalmente para não ter incêndio nenhum. Olha o susto desse rapaz, gente. Já pensou o susto do dono do aparelho e de quem estava tentando arrumar? Que loucura, né? Explodir assim, ó. Isso pode acontecer. E isso acontece mais vezes do que a gente imagina, tá? Isso é super comum. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da saúde, melhor, da nossa, da sua, da minha, da saúde de todo mundo. Você sabia? Muita gente tem essa questão, essa dúvida. Você sente dor no teu corpo, só que você também percebe que os teus dentes estão frágeis, estão quebrando facilmente. Você percebe que você não tem mais a mesma rigidez nos músculos, a força ao andar, a força ao caminhar, ao levantar um peso também. Tudo isso está indo embora. Não é esquisito? Então, o magnésio vem para te ajudar nesse sentido. O Manolo traz o recado. Opa, eu quero falar com você que está em casa, você que está nos acompanhando. Um minutinho da sua atenção para poder falar de saúde. Isso é importante. Você vai ter uma vida longa e saudável. O magnésio é considerado o mineral da vida. Ele é importante para trabalhar as inflamações e melhorar a absorção das vitaminas. Ele age no fígado. Você que tem gordura no fígado, ele vai tirar a gordura do fígado. Ele melhora a produção da elastina, fortalece veias, artérias, melhora fluxo sanguíneo e cuida diretamente da saúde do coração. Você que é diabético, você que tem pressão alta, colesterol alto, você deve usar o magnésio. Ele não é um remédio, ele é um suplemento. Qualquer pessoa pode usar. E lembrando, por melhorar a absorção das vitaminas, para quem tem dor, ele é excelente. Ele fortalece os ossos, os músculos. Mulheres na TPM, mulheres na menopausa, com aquele calorão, aquele calafrio, você deve usar o nosso magnésio. Além de nutrir o cérebro, controlar a ansiedade, o estresse, você vai dormir melhor. Uma excelente noite de sono com magnésio é possível. Então ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Essa promoção é para todo o Brasil. Gente, todo o Brasil, você vai comprar o magnésio e só vai começar a pagar daqui 45 dias. Isso é confiança, confiança em você. Ligue agora, 0800 591 8773. Eu vou fazer preço de laboratório, preço de fábrica para você e você só começa a pagar daqui 45 dias. Ah, Manolo, mas eu não tenho cartão, não tenho dinheiro, como é que eu faço para pagar? Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu faço no carnezinho para você. Você que é autônomo, você que trabalha por conta, até está desempregado, você também pode comprar. Ligue 0800 591 8773. Obrigada, Manolo, querido. Agora, antes do intervalo, já quero te convidar para o próximo assunto, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar com uma médica endocrinologista, porque hoje é o Dia Mundial da Obesidade. A gente vai entender o que é possível fazer para prevenir e principalmente para tratar quem já está vivendo com essa doença crônica. É daqui a pouquinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
com imagens, sabe de quem? Sabe quem é esse menino? O Ivan Baron. Ele é um influenciador digital, ele é ativista em prol da inclusão, com paralisia cerebral desde os 3 anos de vida. Ivan usa as redes sociais para combater o capacitismo e promover a representatividade das pessoas com deficiência. Além disso, ele é autor do e-book Guia Anticapacitista, um livro que reforça a importância de uma sociedade mais inclusiva e livre de preconceitos. Tá aí o nosso querido Ivan lutando como uma pessoa com deficiência, o que diz a camiseta dele, né? Histórias de gente, pessoas que estão fazendo história nas suas comunidades, nos seus bairros, nas suas cidades e no Brasil. A gente traz essas histórias para vocês. Agora vamos falar sobre a data de hoje. Hoje, dia 4 de março, é o dia da obesidade. Uma data importante para a gente refletir sobre um problema de saúde pública. Segundo o Congresso Internacional sobre Obesidade de 2024, se as tendências que já ocorrem, elas continuarem da forma que estão, quase metade dos adultos brasileiros, 48%, terá obesidade em 2044. E mais 27% terão sobrepeso, que é próximo da obesidade. Ou seja, em 20 anos, 3 a cada 4 adultos no Brasil estarão acima do peso. Atualmente, 56% dos adultos brasileiros já enfrentam essa realidade, 34% com obesidade, viu, gente? E é muito importante a gente falar isso, porque o sobrepeso também vem alertando as pessoas. Eu estou aqui com a doutora Carolina Mantelli, que é médica endocrinologista. Ela está falando com a gente lá de São Paulo. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, Carla. Obrigada por ter gente? aceito o nosso convite hoje, né, nesse feriado. Para a gente iniciar essa conversa, esses números todos parecem apenas números. Mas não, a gente vem falando de um problema muito sério e que as pessoas insistem em, digamos assim, tratar como um estilo de vida. A gente percebe cada vez mais na internet, até mesmo de influenciadores que estão obesos, vivendo a obesidade, que é tudo normal, que tá tudo bem, que tá tudo certo. E a gente vê que não tá tudo bem, a gente vê que não tá tudo certo. E as pessoas insistem em dizer que não, é o meu estilo de vida, eu gosto de ser assim. Isso é verdade, os números estão cada vez mais alarmantes. Já passa aí de 60%, 65% da nossa população de sobrepeso, mais de 35% de obesidade. A gente não pode tratar isso como uma normalidade, né? Não é só uma aceitação do corpo, vai muito além disso. Isso envolve saúde, envolve diabetes, problemas cardíacos, pressão alta. Estão cada vez piores esses números. A gente tem que tomar muito cuidado e ficar cada vez mais alerta e tratar isso como uma doença mesmo. Afinal, a obesidade é uma doença crônica, como qualquer doença crônica, não tem cura e tem que ser tratada ao longo da vida, até o fim da vida. Certo. Agora, para quem está assistindo a gente, está de olho aqui nessa entrevista, a gente está aqui conversando sobre isso e está pensando, olha, já tem alguns sinais. Quando que os sinais começam a aparecer? É na infância, porque a gente percebe, às vezes, crianças magras, muito magras, e que acabaram ficando obesas na adolescência, por exemplo, né? Ou crianças muito cheinhas na infância mesmo, com uma obesidade infantil, diminuindo essa taxa na vida adulta, ou mantendo isso. E a gente também percebe uma outra situação das famílias, né? Famílias obesas, né? O pai, a mãe, os filhos, os netos. Então, o que acontece? Como é que a gente percebe esses sinais que tem realmente alguma coisa de errado? É só a balança que vai entregar isso? Não, isso tudo, na verdade, isso começa pelos hábitos dos pais, né? Da comida que entra em casa, você entra muitos produtos industrializados, muito açúcar. A gente tem que falar também, não pode esquecer da fome emocional. A criança tem muito disso, então é uma tentativa de suprir as emoções, a ansiedade com comida, com doces. É uma forma de recompensa dos pais também com as crianças, o que é muito grave. Então temos que ficar muito alertas em relação a isso e com o que entra dentro de casa, né? Exatamente, começar a perceber isso, né? A gente estava falando muito sobre a questão das crianças dos anos 70, 80, os adultos dos anos 70, dos anos 80, uma população magra de maneira geral, mas aí tem muitas influências, inclusive o uso do cigarro, que era quase que a população toda fazia o uso disso. Agora a gente percebe o seguinte, a gente percebe algumas divisões na sociedade. Aquele grupo que está pensando na saúde, que é focado
focando completamente na questão física, muscular, de fazer exercício. Aquele grupo que não está preocupado com isso, que está preocupado em se alimentar bem e não está preocupado com a balança, né? E aquele grupo de pessoas que vivem na mesma casa, que a gente tem as duas situações, né? Os pais, por exemplo, que não fazem ainda essa comida extremamente gordurosa ou alimentação completamente industrializada, não costumam fazer comida em casa, e os filhos que estão buscando sair desse ciclo vicioso. Que dica você daria? Exato, acho que o principal é procurar um profissional de saúde adequado para te orientar, ficar o menos possível na frente das telas. Acho que as crianças hoje estão fazendo menos exercícios, então sair um pouco da zona de conforto, né? Brincar um pouco mais na rua com os amigos, fazer algum tipo de atividade física, isso é muito importante. E para pensar, porque isso, todo hábito da infância vai repercutir na saúde do adulto, né? Da vida adulta. Então é isso que a gente tem que se preocupar. Certo. Doutora, adorei conversar contigo de novo. Quero te agradecer pela tua vinda aqui, por ter estado conosco nesse feriadão aí. Te desejo um ótimo final, né, de folga aí, né, para que a semana seja linda também aí em São Paulo. Um beijo para você e para todos. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito bem. Agora é o seguinte, você viu só, a gente foi para São Paulo, já entendemos um pouco mais sobre a questão da obesidade, mas agora eu vou te convidar para a gente fazer mais uma viagem. Vamos para onde agora? Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo tem mais de 400 quilômetros de praia? Com toda essa abundância, não faltam as opções, né, para os praticantes de esportes na água, os esportes aquáticos. A gente vai conhecer agora um grupo que sai ainda de madrugada para praticar esporte lá em Vitória. Olha só que legal. O sol ainda nem raiou e já tem uma galera com a mão na massa. Ou melhor, na canoa. Enquanto isso, tem gente que está apertando o botão dos 10 minutinhos do despertador. Já eles estão se preparando para, sabe o quê? Entrar no mar. O ponto de partida é a Curva da Jurema, em Vitória. O esporte, canoa havaiana. Aqui, todo mundo dá uma força. Também não é para menos. Para tirar um bichão de 14 metros e 160 quilos da areia, precisa de muita gente. E a turma tá animada, tá? Você tá acordado desde que horas? 3 horas da manhã. Rapaz, e como que a gente consegue essa energia logo cedo? É a canoa que faz esse processo aí. A gente chega aqui cedo, é outra vibe, é outro ambiente. E quando a canoa tá na água, aí a história muda. Então, bora que precisamos colocar a canoa no mar. Mas antes, as instruções. Afinal, sou marinheira de primeira viagem. E o desafio será contornar a Ilha do Frade, num percurso de 5 quilômetros. Então, pra gente remar, pega o remo, a gente segura com a mão esquerda, braço esticado, ok? E aí a gente vai segurar aqui em cima no remo. Aí vira sua pá lá na frente, puxou, a água lá atrás, volta de novo, enfia a pá e puxa. Tudo pronto e partiu! Aos poucos, vamos nos afastando da praia e no horizonte ele começa a surgir. Do outro lado, nosso ponto de descanso, uma ilha todinha pra gente. Aqui a pausa é para tomar um café, beber uma água e curtir esta vista incrível. Que privilégio, viu como é bom acordar cedo? É muito bom! Agora vem cá que eu vou te contar uma novidade, uma coisa muito boa. A ginasta Rebeca Andrade foi indicada para o Prêmio Lawrence. Nesta segunda, o prêmio, gente, é considerado o Oscar do esporte, para vocês terem uma ideia. Os finalistas foram divulgados ontem e a campeã olímpica Rebeca vai concorrer à categoria Retorno do Ano. A indicação veio depois da ginasta superar 3 graves lesões no joelho direito. Em Paris, Rebeca conquistou 3 medalhas individuais, incluindo o ouro olímpico. A cerimônia do Oscar do esporte será no dia 21 de abril, em Madrid, na Espanha. Então, estamos todos aqui torcendo pela vitória de Rebeca e vamos trazer todas essas informações para vocês, combinado? Agora vamos falar de receita. Eu sei que você gosta de uma boa receita, já que a gente está falando sobre comer bem, comer saudável.
Eu vou adiantar uns ingredientes aqui para vocês dessa delícia desse brigadeiro. Anota aí, já anota para você não perder. Coloca a receita aqui pra gente, por favor, na tela, para que você possa acompanhar também. 1/3 de xícara de água morna, 1 colher de sopa de adoçante natural, ou mel, ou xarope de tâmara, o que você encontrar aí na tua cidade, tá? Tem o xilitol também, que você compra em pó, que você pode usar. 1 colher rasa de cacau, 100%, aquele bem amargo, 1 xícara de leite de coco em pó, ou leite em pó sem lactose, ou o leite em pó normal, tá? A gente começou do mais difícil para o mais fácil. Mas o leite em pó que você tiver na tua casa. 15 gramas de chocolate sem açúcar, de preferência os veganos. E agora a gente vai ver o vídeo dessa delícia. Você vai aprender a fazer junto comigo. Vamos ver? Essa semana é meu aniversário e claro que não pode faltar brigadeiro. Então eu vou ensinar pra vocês a receita do meu brigadeiro saudável sem açúcar. Fica sensacional. Vem que a Brisa te ensina. No liquidificador coloque água morna, leite em pó ou leite vegetal em pó, cacau 100% e o adoçante da sua preferência. Hoje eu resolvi fazer com xarope de tâmara. Tá bem, agora é só colocar na panela com um quadradinho de chocolate 70% sem açúcar e sem lactose. Vá mexendo como se fosse um brigadeiro convencional até reduzir e ficar com essa consistência perfeita. Aqui, ó, é sem desperdício. Se você quiser enrolar, leve a geladeira por uns minutinhos. Agora é só fazer as bolinhas, passar no granulado. Tá pronta essa maravilha. Que delícia! Só o granulado aqui que não é tão saudável, tá? Mas você pode inventar outra coisa, usar outra coisa. Nibs de cacau, por exemplo, aqueles quadradinhos, tem uns quadradinhos, tem uns que são os pontinhos assim de cacau que você pode usar para passar o brigadeiro. Delícia, gente, vai ficar muito bom. Agora mais um convite especial. Amanhã, quarta-feira de cinzas, uma data muito significativa para nós católicos, pois ela marca o início da quaresma, um período de reflexão, de penitência e de preparação para a Páscoa. E a gente convida os fiéis para essa jornada espiritual de renovação. A gente vai entender melhor o que significa essa data e como ela é vivida pelas comunidades católicas nessa reportagem do Lucas Marconsoni. A quarta-feira de cinzas é um marco significativo no calendário litúrgico católico, representando o início da quaresma, um período de 40 dias de reflexão, arrependimento e preparação para a Páscoa. Esta cerimônia, que ocorre após o carnaval, é rica de simbolismo e tradição e carrega um profundo significado espiritual para os católicos. Quarta-feira de cinzas marca a abertura de todo um processo de caminhada em busca de uma conversão sincera do coração. As cinzas nos representam como pequenos, frágeis, limitados e que realmente do pó viemos, ao pó voltaremos. A quarta-feira de cinza tem suas raízes nas práticas de devoção popular que surgiram entre os séculos 3 e 5. Nesse período, utilizavam as cinzas como um sinal de penitência pública, preparando-se para a quaresma. Para mostrar que estava no caminho da penitência, vestia-se sacos e colocava-se as cinzas sobre a cabeça. Então isso é dos tempos muito remotos, né? E hoje continua para nos apresentar um simbolismo em que nós também falamos, também precisamos de conversão, precisamos de mudança de mentalidade. Para a cinza ficar pronta, o processo inicia um ano antes, no domingo de Ramos, com a bênção dos ramos na missa. Após isso, existem várias fases. Quando estiver chegando próximo da quaresma, a gente leva esse ramo para um local também reservado, onde queimamos, depois ele fica guardado por uma semana para poder resfriar. Em seguida a gente pega e traz, onde vai ser peneirado e passa por 3 peneiras, até ficar bem fininho e pronto para ser utilizado na quarta-feira de cinza. A celebração começa com a participação dos fiéis em missas especiais, onde o momento mais emblemático é a imposição das cinzas. Ao marcar o início da quaresma, essa data convida os católicos a embarcarem em uma jornada de arrependimento e renovação.
preparando-se para a celebração da Páscoa e a alegria da ressurreição. Se Jesus ficou 40 dias no deserto, então também vamos fazer o nosso deserto, vamos fazer a nossa penitência. Então algumas pessoas vão se abster de alguma coisa. Na quarta-feira de cinza a gente se abstém da carne, como na sexta-feira santa. Então durante os 40 dias você pode escolher alguma coisa na sua vida que você quer deixar de lado, você não vai fazer, você não vai comer. Ou seja, é um momento de preparação para esse momento que vai chegar na Semana Santa, que é o momento de reconciliação, para a gente viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E eu vou além, tá? Nessa dica. Você não precisa só colocar, por exemplo, de penitência, algo de comida ou de bebida. Você pode simplesmente ficar esse período sem reclamar. Isso mesmo. Quando você for reclamar, você lembra que você está em penitência. Para tudo. Perceba como você vai mudar depois desses dias. Não só a reclamação, mas, por exemplo, eu não vou fazer uso das redes sociais por esses dias. Eu não vou ver vídeos aleatórios. Ou eu não vou me desconectar do celular. Vou usar o celular uma vez por dia para responder as mensagens e vou deixar ele de lado. Sabe, tem algumas coisas que são possíveis. Claro, se você trabalha com o celular, não tem como, né? Mas tem muita coisa que você pode mudar, né? Como esse primeiro passo de não só deixar de comer um doce, deixar de comer o açúcar, deixar de comer a carne, deixar de beber bebida alcoólica, por exemplo, mas também parar de reclamar. Já pensou? A gente muda a vida da gente nesse período. E é um período para a gente pensar na nossa relação com Deus também. E já que a gente está nesse assunto de relação com Deus, começa amanhã o clássico do dia com o Thiago Brado. Durante toda a quaresma, ele vai te fazer companhia. Todas as manhãs aqui na TV Evangelizar, trazendo fé e música. Então, todos os dias às 6h55, isto é, 5 para as 7 da manhã, você terá um momento de oração e louvor, trazendo paz e reflexão nas suas manhãs. Fique ligadinho aqui na TV Evangelizar e viva esse momento especial junto com o Thiago Brado. Todos os dias, 5 para as 7 da manhã, coloca no teu despertador. Combinado? Agora, vamos para os nossos beijos. Vocês que estão sempre interagindo aqui comigo, adoro essa interação. Manda uma mensagem pra gente, vamos começar com os beijos e abraços. Vou começar pela Emília Fernandes, de Goiuerê, aqui no nosso estado, no Paranazão. Um beijo pra Lisamara, do Rio Negrinho, aliás, de Rio Negrinho, que fica em Santa Catarina. Beijo, Lisamara. Eu acho que é Lisamara, ou Lissamara. Se eu estiver errando, você me corrige depois, tá bom? Pra Charize Sávio, de Campo Largo, que também está conectada com a gente. Campo Largo fica aqui bem pertinho de Curitiba. Um beijo para você, minha querida Bru Kennedy, de Parnaíba, no Piauí. Beijo, Kennedy, querido. Muito obrigada pelas mensagens. Para Rosângela Moreno, de Alta Floresta, no Mato Grosso. Você que está aí do outro lado, você sabe que você pode mandar mensagem para a gente e a gente vai receber essas mensagens aqui. Todo dia eu leio as mensagens. Então anota, 41 98793 6281. Combinado? E já tá chegando mensagem aqui. Vocês são rápidos, ligeiros. Deixa eu ver. A Luzia Oliveira, ó. Vamos ver aqui. Luzia Oliveira, beijo, querida. Vamos ver, eu não sei de onde ela é, já vou descobrir. Manda beijo pro Luiz Eduardo, de Imperatriz, Maranhão. Ele é super fã. Ele é super fã de 5 anos. Ai, que coisa fofa. Ó, tem mais mensagens chegando aqui. Meu filho é super fã do Vida Não Para. Ele fez um desenho do Padre Christian e do Padre Reginaldo. Ele perguntou se havia enviado para vocês. Oh, meu Deus do céu! Esse daqui é quem? O Padre Christian, né? Tá com cara. Eu acho que é ele. Fofo demais, gente. Que coisa mais linda. E eu recebo as mensagens de vocês, a gente lê. E é sempre muito importante a gente estar conectado. E essa conexão, eu tenho assim uma gratidão gigantesca, imensa todos os dias, porque vocês estão conectados conosco e para mim é um presente. Tá aqui todo dia fazendo esse programa para vocês. Eu vou para um intervalo super rápido, voando. E daqui a pouco eu volto com um vídeo de um jacaré. Isso mesmo, um jacaré que invadiu uma praia do litoral aqui do Paraná. Você já viu isso, gente? Meu Deus, que loucura! Eu volto já, sai daí não.
Estamos de volta com ela, Ivana Leal, professora. Você sabia que ela desenvolveu modelos didáticos utilizando o Miriti? O Miriti é um material artesanal local feito a partir da palmeira de Miriti, para criar oficinas educativas para os alunos lá do ensino médio. O projeto, gente, tem intenção de ensinar temas ambientais e foi realizado em uma escola pública de Abaetetuba, lá no Pará. Não é muito legal? Mais uma história de gente que faz diferença, né? Por onde vive, por onde passa ou onde vive. Então tá aqui, mais um exemplo lindo. Agora, vamos falar da saúde do nosso querido Papa Francisco. No boletim médico hoje enviado pelo Silvonei José, que é jornalista e coordenador da Rádio Vaticano. O Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém seu repouso. A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização desta terça-feira, 4 de março. Ontem à noite, no boletim médico habitual, foi relatado que o Papa teve 2 episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um importante acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo, que foi aspirado em ambas as ocasiões. Esse acúmulo é uma consequência da pneumonia. As 2 crises foram provocadas pela reação dos brônquios que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias. Os valores dos exames de sangue permaneceram inalterados, sem sinais de leucocitose, o que indica a ausência de uma nova infecção. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada. O prognóstico continua reservado e o quadro clínico do Papa segue complexo. No entanto, Francisco permaneceu sempre vigilante. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvonei José. Mas é importante ele estar consciente, sabendo o que está acontecendo com ele, com a saúde dele, né? A gente tem aqui, ó, imagem da Praça São Pedro. Agora é finalzinho de tarde por lá, já está anoitecendo. São 5h55 desta tarde. O pessoal já está se organizando ali para as próximas vigílias e as orações. E são 13 graus nesse momento aqui na Itália. Bem, e ainda nesse assunto, as orações pela saúde do Papa Francisco marcaram a edição de 2025 do Renascer, tradicional retiro de carnaval da comunidade católica Shalom, lá em Fortaleza. E quem foi conferir foi o nosso repórter, o Vitor Souza. Vamos ver? A comunidade católica Shalom, no seu tradicional retiro de carnaval Renascer, convidou todos os fiéis a participarem de um momento de oração para o Santo Padre, o Papa Francisco. E a nossa equipe veio ver de perto este momento. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. A programação, que tem entrada gratuita, foi dedicada à intercessão pelo Pontífice, que se encontra internado e contou com momentos de adoração, silêncio e celebração eucarística. A palavra Papa significa Pai. O Papa é o nosso Pai na fé. E assim como a igreja orou por Pedro, o primeiro Papa, quando ele estava na prisão, hoje nós rezamos pelo Papa Francisco, que está no hospital. É um dia dedicado à oração por ele aqui no Renascer em Fortaleza. O dia de oração teve início logo pela manhã, às 9h, com a adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida de preces espontâneas pelo Papa Francisco. Ao clamor de toda a igreja, espalhada no mundo inteiro, pedindo a cura do nosso querido e amado Papa. Nós acreditamos, como católicos, que a nossa intercessão, a nossa oração sobe até o céu como incenso agradável. Por isso, em meio à evangelização do Renascer, que é um evento de evangelização, nós rezamos pelo Santo Padre. É próprio do católico esse amor pelo Papa. E nós estamos aqui para isso. E, ao mesmo tempo, evangelizando milhares de pessoas que têm passado por aqui e sempre finalizando com a Santa Missa, que hoje vai ser uma missa pelo Papa. Te amamos, Papa Francisco!
está curado, em nome de Jesus. Amém. Fique logo bom, Papa Francisco. É a súplica da igreja, é a sua súplica. Peça a nosso Senhor a recuperação do nosso querido e amado Papa. Minha esperança, confio sempre em ti. Não existe atalho para a fé. Para a gente chegar mais próximo dos ouvidos de Deus, a gente precisa de oração. Ela faz parte da nossa vida e da nossa existência. Então, vamos rezar nesse momento, nos unir nesse momento importante para que Ele se restabeleça e esteja conosco por mais um tempo. Agora vamos falar dos nossos olhos. Eu quero mostrar para vocês, olha só, eu tô com o olho lacrimejando bastante hoje, tá vendo? Então, às vezes, não é só uma questão de problema na visão. Às vezes é uma questão de ou a maquiagem que você usou, ou é o tempo que às vezes está muito seco, ou o tempo muito úmido também causa alergia nos olhos. E aí você fica ou com a visão muito seca, você fecha os olhos, parece que tem areia dentro, ou você fica com a visão muito lacrimejante, como está a minha hoje. Mas a Vanessa traz um resultado muito legal e uma dica muito boa. Boa tarde, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, mas que parece que está tudo nublado. Tudo embaçado, parece que tem uma nuvem aí na sua televisão, a vista foi ficando fraca com o passar do tempo, o olho está ardendo demais, coçando, fica vermelho. Gente, esses são sintomas de que sua visão precisa de cuidado sim. Você já tem em casa alguém com uma catarata, com glaucoma, sofrendo com um problema mais sério de visão? O Vision X auxilia no processo de recuperação, auxilia nessa reposição de vitaminas tão importantes para o seu organismo. Então ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Você já deixou de fazer alguma coisa que você gostava porque não está enxergando direito? Costurar, bordar, dirigir muitas vezes? Então para tudo. Você precisa conhecer o Vision X, hein? Liga agora 0800 777 0190, enquanto você vai acompanhar mais um depoimento de sucesso com o Vision X. Veja lá. Antes estava a vista apagadíssima, que eu não estava conseguindo enfiar a linha numa agulhinha de costura. Hoje eu enfio a linha na menor agulhinha de costura e, graças a Deus, sem problema. Porque esse Vision X, ele é muito bom mesmo. Limpou as cataratas da minha visão. Enxergo até o que não precisa. Olha só que beleza! Então faz o seguinte, liga já, 0800 777 0190, eu entrego na porta da sua casa. Rapidinho chega aí pra você e você já vai começar a tomar. Mas é importante você se atentar, ó. É esse aqui do X bem grandão, que é o poderoso verdadeiro que te dá um resultado rápido. Promoção que você quer, não é verdade? Vamos fazer promoção então. É 50% de desconto e as 20 primeiras ligações eu vou mandar um presente super especial, então não dá para perder. 0800 777 0190, Vision X, o X da sua visão. Obrigada, é com você. Obrigada, Vanessa. Agora, diquinha para você que está aproveitando esse feriado de sol para lavar roupa. Ah, eu tenho certeza que você olhou para fora hoje e pensou assim, vai fazer sol. Tô de folga, vou lavar uma roupa. Mas calma, não lave ainda. Espera um pouquinho. Eu vou mostrar para você, gente, um vídeo muito legal sobre como lavar roupa. Aliás, como não lavar. Você já viu esses vídeos assim que ensina como é que você coloca a roupa na máquina? Eu achava que era só colocar tudo lá e tava tudo certo. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver esse vídeo? Diz que mostra a maneira correta de você colocar as roupas dentro da máquina. Vamos ver se dá certo? Presta atenção. Com quantos anos você descobriu que não é assim que se coloca as roupas na máquina de lavar? Eu sei que tem um monte de gente que estica e faz assim, ó. Tá errado. A maneira correta é você fazer um montinho e colocar na máquina. Sabe por quê? Ela trabalha com um sistema de chacoalhar a roupa para poder limpar. Se você coloca tudo esticadinho, acaba que uma roupa embola na outra, ou então fica roçando na outra, e além de não limpar direito, enche de bolinha. Sabe como que eu sei disso? Tá escrito lá no manual da sua máquina. Menina, ela leu o manual da máquina, eu não li. Você já leu o manual da sua máquina? Duvido que você tenha lido.
Então tá aqui, ó. Ela leu, já deu a dica pra gente, já passamos aí essa experiência para vocês também. Então agora você já sabe. E aproveitando, quero falar para vocês sobre algo que aconteceu no nosso Paranazão aqui, na nossa praia, em Guaratuba, cidade aqui do nosso litoral. Um jacaré resolveu nadar com o pessoal. Olha só isso daqui, gente. Os socorristas fizeram uma operação para afastar o pessoal, afastar os banhistas e conseguir capturar esse jacarezinho aí. Estava tranquilo, nadando, de boa, mas foi resgatado, ainda bem que com facilidade, né? Então, gente, já sabem, né? Sempre que vocês avistarem um bichinho na praia, nadando, que não seja daquele habitat ali, você tem que chamar realmente os bombeiros para que eles possam tomar aí as medidas para poder tirar o bichinho de lá. Ainda bem que saiu tudo bem, sem machucar o bichinho, tá tudo certo. E sem ele machucar ninguém também, né? Agora eu quero compartilhar com vocês trocadilhos. Olha, presta atenção. Que tem uma casa lá na praia, São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina. Todo mundo que passa para ver. Presta atenção, se você já passou por isso, se você já passou por essa experiência, e me conta também no nosso WhatsApp, combinado? Dá só uma olhadinha, presta atenção. Aqui na prainha tem essas pegadinhas aqui, pessoal, no alimento macaco. Aqui, ó, vende-se tartaruga com filhotes, tratar com a galera do tio. Olha as tartarugas aí. Ó, veja o tamanho do ar. O tamanho do ar. Aqui tem mais, hein? Vende-se uma porca com 3 porquinhos. Cadê as porcas? Ali, ó. Gente, qualquer hora eu vou passar nessa rua em São Francisco do Sul aqui, viu? Adorei, adorei. É só para pegar os curiosos de plantão, né? Quem gosta de uma fofoca já para ali para olhar. Muito bem, produção, para onde vamos? Ah, já, produção? Estão pedindo para eu encerrar o programa, gente. Então, eu encerro o programa de hoje com imagens da pesquisadora Thalita Azevedo. Ela criou um mapa, gente, interativo, que resgata a memória da presença africana no Brasil. Olha que interessante. E ela destaca outros locais históricos e culturais. O objetivo é reconectar as suas raízes. E a Thalita, a gente viajou por 4 estados. E por um ano de trabalho, ela resolveu lançar um projeto para valorizar essa contribuição africana na formação da sociedade brasileira. Tá aí, mais uma pessoa fazendo história no Brasil, na sua comunidade e para a sua comunidade. Eu deixo o meu beijo gigante para vocês de casa, meu muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse momento. Você fica agora com Conhecendo Igrejas. Vamos viajar por esse Brasil. Um beijo e amanhã eu tô aqui de volta. Tchau.